Quero convidar você nesse momento a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 46. Eu quero compartilhar com você sobre o tema ansiedade. Esse mal tem cura. Você pode repetir comigo esse tema? Ansiedade. Isso não é uma pergunta, isso é uma afirmação. Então vamos ler mais uma vez. Ansiedade tem cura. Salmo 46. Na vigília, na sexta-feira passada, nós abordamos alguns aspectos desse salmo de uma forma bem rápida, mas eu quero mergulhar um pouco mais a fundo nesse texto e tratar de um assunto que nós sabemos que tem afligido nossa geração, nossa época, nosso tempo. É o mal de crianças, adolescentes, jovens e anciãos, adultos, todos. Pessoas têm sido afetadas pela ansiedade. Vamos ler o texto bíblico. Eu estou lendo na Nova Versão Internacional, mas você pode ler perfeitamente na sua versão. Diz o texto: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso, não temeremos, embora a terra trema e os montes afundem no coração do mar, embora estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio, cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Venham, vejam isso. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco, despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Versículo 10. Parem de lutar e saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Amém? Meu Deus, que a tua palavra encontre agora lugar em nossos corações. E que os nossos corações sejam fortalecidos, que saiamos daqui, ó Pai, curados do mal chamado ansiedade. Porque nós clamamos e oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Hoje nós vamos entender, baseado no texto bíblico, baseado na palavra de Deus, como é que nós podemos superar um mal chamado ansiedade. Ansiedade, o que é isso? Algumas definições são estado de insegurança. Pessoa ansiosa é aquela que se sente insegura. A insegurança gera, portanto, ansiedade. Outra questão, mente dividida. Ansiosa é aquela pessoa que tem a sua mente dividida. Ela não sabe para qual lado ir, o que vai definir, qual decisão vai tomar. E isso faz com que ela fique com a mente dividida e isso causa nela ansiedade. Outra questão, olhar tão somente para o futuro. As pessoas que só olham para o futuro e nunca conseguem enxergar o que já foi feito no passado, na sua vida, e o que está sendo feito hoje. Pessoas que só conseguem olhar para frente são pessoas extremamente ansiosas. Não estou dizendo para você não ter um vislumbre do futuro, uma visão
Não estou dizendo para você não subir num patamar mais alto e dizer assim, eu consigo enxergar lá. Não estou dizendo isso. Mas pessoas que só vivem na perspectiva do futuro se tornam ansiosas. E aí, o que a Bíblia diz? O que as Escrituras falam para a gente? Não é? Olhar para o futuro é importante. A Bíblia não proíbe isso. Mas tem uma condicional que está lá em Tiago, dizendo assim, se o Senhor quiser, faremos isto ou aquilo. Se o Senhor quiser. Caso contrário, não. A outra questão é aquilo que se torna doentio, quando você tenta sair sozinho dos seus problemas. E isso acaba gerando mal-estar, preocupação, angústia, medo, insônia. Para os mais pragmáticos, ou seja, aqueles que gostam de resolver a situação de uma vez, uma pesquisa feita por David D. White, ele vai definir que ansiedade e preocupação é uma equação matemática cujo resultado significa perda de tempo. Viver ansioso, viver preocupado, é viver perdendo tempo, como diz aqui a sua pesquisa. E ele vai dizer o seguinte, fez uma pesquisa onde a sociedade respondeu, falando sobre a ansiedade e como ela pode gastar o nosso tempo. Dados importantes, preste atenção. Primeira coisa, 40% do tempo que nós gastamos são com coisas que nunca vão acontecer. Nós gastamos 40% do tempo da nossa preocupação com coisas que nunca vão acontecer. Já viu aquela coisa? Quando você está preocupado com algo e você começa a ficar preocupado, ansioso, angustiado, e você começa a pensar mil coisas. Se eu for por aqui vai dar isso, não, mas também pode dar aquilo, e você não consegue dormir, não consegue conciliar o sono, e você vai, e você começa a pensar, diz a pesquisa detectou que 40% das questões que causam ansiedade nunca vão acontecer. Nunca vão acontecer. Dado interessante. Vai dizer também o seguinte, 30% das coisas que causam ansiedade são coisas que já aconteceram. São coisas do passado. E que de alguma forma tiram a paz. De alguma forma tiram o equilíbrio. E começamos a viver ansiosos. 30% dessas coisas são coisas que já aconteceram. Ou seja, está no passado. Eu não tenho como mudar aquela situação. Porque a gente acha que a ansiedade é só para o futuro. Mas há pessoas que vivem hoje ansiosas por coisas do passado. 30% das pessoas nessa pesquisa viviam angustiadas por coisas do passado. 12% das pessoas que vivem ansiosas, segundo essa pesquisa, é porque sofreram críticas injustas de outras pessoas. Sabem que não é aquilo, mas por terem sido criticadas por outras pessoas injustamente, vivem ansiosas na sua vida. E tomam decisões complicadas. E vivem sofrendo, chorando. 12% de pessoas que sofreram críticas injustas de outras pessoas. 10% na saúde por causa do estresse da vida pós-moderna. 10% já é questão de saúde. O estresse tomou conta de tal forma, a agitação do dia a dia, do trabalho, de igreja, de família, de rua, de tanta coisa, que essa pessoa se tornou ansiosa, agora com enfermidade, tendo que tomar remédio para acalmar o coração. 10%. Interessante esse dado, porque na prática a gente vê muito mais de 10% caminhando nesse sentido. 8% das pessoas que vivem ansiosas, de fato, são por problemas reais que precisam ser enfrentados. 8%. Consegue perceber? A gente gasta tanto tempo com coisas que nunca vão acontecer,
A gente gasta tanto tempo pensando nas coisas que já aconteceram. A gente gasta tanto tempo preocupado com coisas que as pessoas falaram sobre nós e que não é verdade, mas a gente fica angustiado. A gente fica doente por vezes, mas apenas 8%, segundo essa pesquisa, é que de fato são problemas que precisam ser enfrentados, encarados, resolvidos, e que não pode deixar para depois. E aí eu quero dizer para você o seguinte: o remédio que a Bíblia traz para a gente contra a ansiedade se chama a segurança no Senhor. Segurança no Senhor. Em primeiro lugar, nossa segurança vem de Deus, que é a nossa fortaleza. Você pode repetir isso comigo? Nossa segurança vem de Deus, que é a nossa fortaleza. A Bíblia diz, olha, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, é o nosso auxílio sempre presente na adversidade. A ênfase aqui está posta numa mudança que vem de fora, de uma mudança que aconteceu externa, que não aconteceu dentro do meu coração, que não aconteceu por minha causa, mas que veio de trás, de fora, perdão. Enquanto tudo é inseguro, a Bíblia diz: o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu socorro, o meu auxílio vem do Senhor. Então o remédio imediato aqui, que não é paliativo, é colocar a segurança no Senhor. Se a ansiedade é ter uma vida insegura ou viver uma insegurança, o contrário disso é ter a vida segura no Senhor. Se aconteceu ou se deixou de acontecer, se está para acontecer, se vai ou não acontecer, está nas mãos do meu Deus. Ele é o dono da minha vida. Ele é o Senhor. A grande questão é que a gente sabe isso na teoria. Na teoria a gente sabe. Quantos já leram esse texto bíblico? Milhares, centenas de vezes. Mas colocar isso em prática é o nosso desafio. Aqui nós temos uma metáfora sobre a dissolução de reinos e impérios. A Bíblia fala assim, olha, montes e mar. Montes aqui traz a ideia de nações, exatamente porque as cidades eram estabelecidas sobre as montanhas. O texto bíblico vai falar sobre isso. Vai falar sobre mar, porque a humanidade, ou seja, aquilo que é longe. Tanto é que o texto lá em Eclesiastes vai dizer: lança o teu pão sobre as águas. Significa isso, é investir em algo que está além do conhecimento, além do que eu sei hoje. É ousar. É ousar. Aí vem um texto: ele é o socorro bem presente nas tribulações, ou auxílio bem presente na adversidade, ou socorro que é muito abundante nas tribulações. O acesso aqui, capaz de satisfazer a necessidade humana, vem de Deus. É Deus. 2 Pedro 3, versículos 8 e 9, a Bíblia diz assim, olha, eu vou ler na Nova Versão Internacional. Não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, ninguém morra, mas que todos cheguemos ao arrependimento. É interessante observarmos aqui, Deus é paciente com a gente, mas nós não temos paciência com Deus. Quantas vezes, né? Vamos ver ali exemplos na Bíblia, de homens e mulheres de Deus, e que não tiveram paciência para esperar a promessa de Deus se cumprir. O exemplo mais claro na minha mente é o exemplo de Abraão, o pai da fé, um homem de Deus, o pai de uma grande nação, mas não esperou o tempo suficiente para o agir de Deus. E isso causou algo tão terrível que até os dias de hoje nós vemos a consequência
de guerras até hoje, por conta de uma atitude de falta de fé de um homem. Não estou colocando esse peso todo. Imagina o seguinte, é Abraão, imagina eu. Imagina os meus erros e os seus. Queridos, quando nós começamos a olhar e a perceber isso, aonde nós temos colocado a nossa segurança, aonde nós temos colocado a nossa fé, porque às vezes a gente confia muito, sabe aonde? Na minha força, no meu bolso, na minha influência, naquilo que eu posso fazer, mas tem horas que tudo esgota, a saúde falha, o dinheiro falha, os amigos falham, a família falha, tudo acaba, parece que a gente fica sem chão. E aí, mais do que nunca, é hora da gente acreditar que o meu socorro vem do Senhor. Nós somos de fato fracos e temos uma enfermidade da alma chamada ansiedade. Ansiedade. Mas a cura para essa ansiedade está na segurança que Deus nos oferece. Segurança que não é negociada, que não é comprada, que não é perdida. Segurança que vem de Deus para a nossa vida. Deus é o nosso castelo forte, como diz Martim Lutero. Não é isso? E no 323, eu acho, do Cantor Cristão. Lá, século 16, Martim Lutero. Castelo forte. Quando é que ele fez isso? No momento de crise da sua vida. No momento de luta. E quantas vezes as coisas mais bonitas que Deus faz através de nós são nos momentos de maior luta da nossa vida. Pelo menos na minha vida, eu posso dizer que as melhores vezes que eu coloquei um sermão foi momentos de maior crise na minha vida. Porque é a hora que você se aproxima tanto de Deus e ora mais, e você clama mais, e você lê mais a Bíblia, e você está mais perto, mais próximo, e Deus opera. Então, se você hoje vive uma crise na sua vida, louvado seja o nome do Senhor. Porque o pastor Rick Warren diz que crise e problemas e dificuldades é um megafone de Deus chamando você para perto dele. Se você passa por crise, meu querido, se você passa por dificuldade hoje, é Deus chamando você para perto dele. É o megafone de Deus chamando, vem que eu quero cuidar de você. Vem que eu quero abraçar você. Segundo lugar, nossa segurança vem de Deus, trazendo a paz. Versículos de 4 a 7, a Bíblia diz assim, há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Mais à frente, Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. A ênfase aqui está posta nos recursos agora de dentro. Se antes a questão vinha de fora, do medo dos problemas que vêm de fora, agora a ideia aqui é de dentro. O mar trazia a ideia do revolto, das ondas. Uma vez uma criança explicando para o seu irmãozinho mais novo a diferença entre o mar e a lagoa. Já viu essa explicação? E aí, na simplicidade, o irmãozinho menor perguntou, como é que eu vou saber qual é a diferença do mar para a lagoa? E o irmão mais velho falou assim, é muito simples, muito fácil. O mar pula, a lagoa não. Por que ela disse isso? Porque o mar vem com onda, ele se movimenta, ele tem movimentos mais bruscos, mais fortes. Normalmente o rio, exceto em alguns pontos, obviamente, mas ele traz a ideia de calmaria, de serenidade, de paz, de perenidade. Essa segurança aqui que Deus nos oferece garante essa serenidade, mesmo diante dos problemas da vida. A coisa está difícil, o problema está ruim, o chão se abriu, mas Deus dá paz. Mesmo com ameaças externas, a fonte dessa força íntima é pintada aqui no texto como essa corrente
quieta, de contentamento, como o rio que vem do paraíso de Deus. Quem disse que para ser forte tem que fazer barulho? Quem disse? Força, nesse caso aqui, traz a paz e a serenidade. Forte não é só aquele que grita, que berra e que faz barulho. Forte é aquele que dobra os seus joelhos no seu quarto, em oculto, e ora ao Pai que o ouve e atende. Essa referência poderia estar fazendo aqui alusão ao aqueduto que Ezequias construiu, mediante a qual a cidade era suprida pela água. Segundo Reis 20 diz assim: ora, o mais dos atos do rei Ezequias e todo o seu poder, e como fez a piscina e o aqueduto, ou seja, ele fez um açude e canalizou essa água, e fez essa água ir para a cidade. Ou seja, Ezequias, o rei, ele fez água encanada, ele encanou, ele colocou um açude enorme e trouxe aquela água encanada até a cidade. A cidade era abastecida. A ideia aqui do salmista pode estar fazendo referência a Ezequias, dizendo: há um rio que corre da cidade de Deus, mas não é só isso, essa água serena, tranquila, que é sinal de vida, vem até a cidade, vem até a sua casa. Perceba o seguinte: o conceito de algo infalível, de fonte de água viva, que transmite saúde, frescor, é muito comum nas Escrituras, tanto no Velho Testamento quanto no Novo. Jesus, quando chega para aquela mulher, pede água na beira do poço. Em um dado momento ele vai dizer: eu sou a água da vida. Aquele que vier a mim não terá mais sede. Ansiedade, como nós falamos lá no início, é como estar com a mente dividida. Eu ponho a minha mente em Deus. Ah, mas olha só o meu problema. Eu creio que Deus pode, mas olha só o que eu tenho aqui, é muito sério. Ah, pastor, meu problema é muito sério. Eu ouço isso todos os dias. Todos os dias. E eu sei que é sério mesmo. Coisas complicadas, terríveis, difíceis, às vezes, humanamente falando, impossíveis de serem resolvidas. Mas o nosso coração fica dividido. Eu creio em Deus ou eu creio na circunstância? Tem até um cântico muito antigo, eu era criança, cantava, fala assim: não olhe as circunstâncias, né? A gente olha para as circunstâncias, a gente começa a descer. A gente olha para Jesus, a gente começa a subir. E a gente fica nessa divisão, a gente vai ou fica? Como é que faz? A questão é, hoje é tempo de decisão. Na divisão da nossa mente, como aquele jovem que chegou para Jesus e falou: Senhor Jesus e tal, contou a história. Jesus falou assim: você crê? Ele disse: Senhor, eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. Não foi isso que o jovem falou para Jesus? A gente não ora mais ou menos assim? Senhor, eu creio que o Senhor pode fazer, mas me ajuda porque eu sou incrédulo. O que é incredulidade? Incredulidade é aquele que não crê. Eu creio, mas não creio. Aquele jovem foi muito honesto com Jesus. Jesus não deixa de nos abençoar por conta disso. A questão é, será que nós estamos vendo o agir de Deus e a mão de Deus trabalhando em nosso favor? Ou a gente não está vendo o que Deus está fazendo? Texto bíblico em João, capítulo 4, versículo 14, diz o texto: quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Tudo pode gerar ansiedade, insegurança, mente dividida, questão de saúde, preocupações com o passado, com o futuro, com o que as pessoas disseram, com o que as pessoas não fizeram ou fizeram. Mas só Deus pode gerar segurança e paz verdadeira. A Bíblia ainda nos fala um terceiro momento. Nossa segurança está
naquele que venceu. Você pode repetir isso comigo? A nossa segurança está naquele que venceu. Olha só o texto bíblico, versículos de 8 a 11. Venham. Olha só, é uma expressão de chamada, de longe, para as pessoas ouvirem. É um grito, dizer, venham. Vejam as obras do Senhor. Vejam os seus feitos estarrecedores na terra. Estão percebendo? Há uma chamada para que as pessoas vejam o que Deus já fez. Já fez. É aquela questão da gente ficar tão preocupado com o passado que não está vendo o que Deus está fazendo hoje. Olha para as coisas que Deus já fez. É o que Jeremias vai dizer, eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Você não vai esquecer dos problemas da vida, não é isso. Mas você não pode ficar vivendo tão somente martelando aquilo. E tem gente que passa 1 ano, 2 anos, 20 anos, sofrendo pela mesma situação. Quando o Senhor Deus está nos dizendo, olha, vejam as obras que eu já fiz na sua vida. Veja as obras que eu já fiz. Olha para o seu passado, olha para o que eu já operei na sua vida. E aí o versículo 10 vai dizer, parem de lutar. Em outras versões, aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Parem de lutar, aquieta o coração. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. A interferência aqui dessa crise histórica deveria ficar clara para todas as nações. Ninguém poderia duvidar que o Senhor fez coisas espantosas, coisas estarrecedoras. A derrota do inimigo, que no caso aqui, Amon, a Síria, que eram inimigos que estavam ali, foi uma derrota para que ninguém ficasse com dúvida de quem era o Senhor. E ele está dizendo, olha para o que o Senhor acabou de fazer. Nós não éramos capazes de vencer essa luta, essa guerra, mas Deus deu a vitória. Eu acho muito interessante algumas pessoas que vão e clamam ao Senhor, e se ajoelham, e se prostram, e fazem campanhas de oração, e quando Deus dá a vitória, fala assim, eu consegui vencer. Quantas vezes a gente faz isso? E as pessoas vêm, falam assim, olha que legal, você venceu, você é o cara, você é o máximo. E a gente faz o quê? Obrigado, obrigado. Ao invés de dizer assim, a honra e a glória pertencem ao Senhor. Porque eu não tenho a mínima ideia de como é que isso se resolveu. Se não fosse o poder de Deus, que seria de mim? A gente precisa começar a fazer isso, a entregar a honra ao Senhor, a colocar e a depender e a vislumbrar o que Deus já tem feito. Sabe, quando nós celebramos a Deus, nós visualizamos o seu poder. Olha só, perceba aqui nos versículos 7 e 11, alguns títulos que aparecem, eu mencionei também na vigília na sexta-feira. O primeiro é, o Senhor dos exércitos, versículo 7. Essa expressão, o Senhor dos exércitos, é o título de poder. É a expressão de que quando eu vou para a guerra está ganha. Por quê? Porque é o Senhor dos exércitos que está à frente. É o Deus Todo-Poderoso. É o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Quando Deus está à frente, a vitória é certa. Não tenho que duvidar, não tenho que discutir. A porta que Deus fecha, ninguém abre. A porta que Deus abre, ninguém fecha. A gente sabe disso. Deus está nesse negócio. Ele é o dono da minha vida? É. Então acabou. O Deus de poder. Ele vai dizer assim, é o Deus de Jacó. Aparece outra titulação. O Deus de Jacó. E Deus de Jacó traz para a gente a lembrança da aliança. Da aliança. Meus irmãos, eu vou pedir um favor, é a terceira vez que toca celular. Tenha um hábito de desligar, por gentileza, ou colocar no silencioso. Tá certo? Atenção aqui, Deus de Jacó. Por que é Deus de Jacó? Deus de Jacó é o que traz a ideia de quê? Preste atenção aqui comigo, esquece a musiquinha que estava tocando. Troca essa musiquinha, meu irmão. Aproveita e troca. Preste atenção aqui, Deus de Jacó traz a ideia de quê para a gente?
Aliança. Aliança é o quê? Compromisso, relacionamento, pacto. A ideia é o quê aqui que Deus está, que o texto bíblico está dizendo que, olha, é o Deus Todo-Poderoso que pode todas as coisas, mas é o Deus que olha para você, que sabe quem você é, que toca na sua mão. É o Deus que quando está andando no meio da multidão e vem uma pessoa e toca na sua veste, Ele diz assim, opa, de mim saiu poder, saiu virtude, porque houve fé. É esse Deus Todo-Poderoso que se relaciona com a gente. É esse Deus. E aí aparece aí no versículo 11, o Senhor está conosco. Deus conosco. Deus conosco é o título que é dado a quem? Jesus, é o Emanuel. Emanuel, que significa Deus conosco. Olha só, o que a Bíblia está dizendo para a gente? Deus é todo poderoso, pode ficar tranquilo que Deus pode todas as coisas. Ah, que bênção, mas Ele é aquele cara lá de cima, Ele é aquele que criou o mundo e ficou lá? Não, Ele é o Deus de Jacó, é o Deus que vem, que faz aliança, que luta com Ele ali no Val de Jaboque e que toca nele, que faz diferença nele. Mas Ele também é o Deus conosco, se faz um de nós, chora com a gente, Jesus chorou, sente fome, Jesus sentiu, foi traído, Jesus foi traído, falaram dele pelas costas, Jesus foi, mas em nenhum momento Jesus vive uma vida de ansiedade, porque no maior crise dele, lá no Getsêmani, ele fala assim, Pai, se for possível, passa, mas se não, seja feita a tua vontade. Submissão. Quer um remédio para a ansiedade? Se chama obediência à palavra de Deus. A Bíblia diz em Romanos, capítulo 8, de 35 a 37, quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Amém? Querido, se a ansiedade bate a sua porta, e eu vou dizer para você uma coisa, ela vai bater todo dia. E quando a ansiedade bater na sua porta, seja de manhã, de tarde, de noite, na madrugada, que é uma doença pós-moderna, sim, creia que o Senhor dos Exércitos, o Deus de Jacó, e o Emanuel, o Deus conosco, está pronto a nos dar a cura, e a paz, e a segurança. Ansiedade, esse mal tem cura, esse mal tem cura. Deus é a fortaleza, Ele dá paz e a vitória vem do Senhor. Feche seus olhos agora em oração. Coloca a sua vida diante do Senhor. Porque a palavra de Deus, ela sempre vai nos falar de forma muito clara. E por vezes nós temos dificuldade de colocar isso em prática, mas eu quero, em nome de Jesus, desafiar você, encorajar você, a que coloque as suas ansiedades diante de Deus, a que creia que Ele é que traz a segurança para a nossa vida, que a paz vem dEle, e que a vitória é do Senhor. Que o Deus dos exércitos, o Deus de Jacó e o Emanuel, o Deus conosco, está presente aqui agora, tocando na sua vida, trazendo você para perto dele. O megafone de Deus pode estar ligado, permitindo alguma tribulação, algum problema, mas saiba que o megafone de Deus é para chamar você para perto dele, para um relacionamento verdadeiro, mais íntimo. Há quanto tempo, pastor, eu já tive tantas experiências com Deus, mas há quanto tempo você não tem? Há quanto tempo
você não ouve Deus falando, é hora de nós colocarmos diante do Senhor a nossa vida. Vamos ficar em pé nesse momento, mesmo com seus olhos fechados. Coloque a sua vida diante do Senhor nesse momento. Coloque a sua vida diante de Deus. Coloque diante de Deus agora toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Eu não sei o que aflige o seu coração hoje, mas se você está aqui é porque Deus tinha uma palavra para você sair daqui hoje alimentado da palavra. Eu quero oferecer a você uma oportunidade de você se manifestar diante de Deus agora. Eu quero convidar todos aqueles que querem orar juntos nesse momento, entregando a ansiedade que está no seu coração diante do Senhor, seja pela mente dividida, seja pela falta de segurança, seja por uma questão de que falaram ou disseram, ou questão de saúde, seja o que for. Coloca agora diante de Deus. Saia do seu lugar e venha aqui à frente. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida, especificamente por questões de ansiedade que tem dividido sua mente e tirado o seu foco. Nós vamos orar pela Flávia. Ela está aqui com a gente, aqui na frente. Ela perdeu seu tio essa semana, hoje, e o seu pai amanhã. Terça que vem, o pai dela vai fazer uma cirurgia, colocar um marca-passo, né? E ela está muito abalada. Eu quero dizer para você que Deus tinha essa palavra para você hoje. Se Deus não tivesse falado com ninguém mais hoje aqui, só por você já valeria a pena, viu? Coloca diante de Deus sua vida. Coloca a sua vida diante do Senhor. Deus sabe, Deus cuida. Deus sabe a razão da sua lágrima. Deus sabe a razão da sua contrição nesse momento. Deus sabe por que você está aqui hoje. Deus abençoe. Abençoe. Pai, o Senhor conhece nossos corações. Quando esse dia raiou, Pai, o Senhor já nos via nesse momento aqui, desde a eternidade, para consolar nossos corações. Meu Deus, o pecado tem bloqueado muitas vezes nossa visão espiritual. E quantas vezes, Pai, nós, ao invés de olharmos para o Senhor, olhamos para as circunstâncias. E há circunstâncias, ó Deus, que são tão fortes, ó Pai, são tão difíceis, que não tem como nós não olharmos para elas. Mas nesse momento, em nome de Jesus, ó Pai, fortalece o teu povo que aqui está. Nós queremos, ó Deus, deixar aqui, diante do Senhor, toda a nossa ansiedade, nossas preocupações, ó Pai. Nós não queremos ser irresponsáveis, não é isso, meu Deus. Nós queremos sim ter responsabilidade com os nossos compromissos assumidos e honrarmos o Senhor através de tudo, mas sabendo que o Senhor está à frente. O Senhor é o Deus dos exércitos, é o Senhor dos exércitos. O Senhor, ó Pai, é o Deus que se relaciona com a gente. É o Deus que veio, que fez aliança. É o Deus que veio e que se fez um de nós. É o Deus que vem e derrama o teu Santo Espírito hoje entre nós. Meu Pai, o Senhor é o Deus conosco. Porque quando nós entregamos a vida ao Emanuel, a Jesus, o Deus conosco, nossa vida muda de rumo, Pai. Nossa vida muda de direção, de sentido. A lógica humana não faz mais sentido, porque nós vivemos pela ótica do Senhor, ó Pai. O Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas
nas tribulações. Consola, Pai, o coração, fortalece. Que nós possamos, ó Deus, sair daqui agora e voltarmos para as nossas casas, cheios da Tua palavra, Pai, convictos de que o Senhor está cuidando de nós e louvando o Teu nome, Pai. Bendito seja o Teu nome, porque nós oramos em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Pai. Cumprimenta a pessoa que está perto de você. Diga assim: Deus abençoe. Deus abençoe. Que você volte agora com a bênção de Deus para a sua casa. Que você volte com a bênção de Deus sobre sua vida. E que você seja uma bênção de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.